Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo Classificação dos Seres Vivos e nessa videoaula a gente vai falar sobre o reino Monera. Reino Monera é compreendido pelas arquibactérias, são heterótrofas anaeróbicas. Vivem em ambientes muito quentes, salinos, ácidos e condições extremófilas, né? São altamente resistentes, ambientes altamente resistentes. Temos também, dentro do reino Monera, as eubactérias, que são autotróficas ou heterotróficas, anaeróbicas ou aeróbicas, todos unicelulares e procariontes. Essa é a grande característica do reino Monera, ser todo mundo unicelular e procarionte. Agora a gente tem como características do reino. Então, de novo, unicelular, procarionte, vivem isoladas ou em colônias, não possuem organelas citoplasmáticas, nenhuma delas, apresentam parede celular e apresentam uma membrana plasmática. Essas são as características gerais do reino, além do citoplasma, claro. As arqueobactérias, vamos falar um pouquinho delas, né? Elas são anaeróbicas, como eu havia dito, elas não utilizam oxigênio, até porque elas vivem em ambientes extremófilos. Habitam, então, ambientes extremos, como fontes termais, águas com elevadas temperaturas, locais com pH muito baixo, com alta salinidade. Algumas são produtoras de metano, que é um gás importante para o efeito estufa. Micoplasmas, eles não apresentam parede celular, então um grupo de bactérias que não apresenta parede celular, são as menores células conhecidas, são heterotróficas, encontradas em esgotos e no solo, capazes de realizar o parasitismo intracelular. Elas são conhecidas pela sigla PPLO, do inglês organismo parecido com a pneumonia pleural, né? Organismo causador, então, da pneumonia pleural, PPLO. As cianofícias. As cianofícias são seres unicelulares, clorofilados, que utilizam fotossíntese e apresentam nutrição autotrófica. São também chamadas de algas azuis, né? Ou cianobactérias. Esses seres, eles possuem, além da clorofila, um pigmento azul chamado ficocianina, por isso algas azuis, né? Que confere a eles uma coloração verde azulada. São encontradas na água doce, no mar e no solo úmido. Reproduzem-se por cisciparidade, que é a divisão simples, né? E até hoje não foram observados processos de reprodução sexuada. Podem ser unicelulares ou coloniais, geralmente formando vários tipos de colônias, filamentosas, globulares, entre outras. As bactérias são organismos unicelulares, procarióticos, que podem ser encontrados na forma isolada ou em colônia e pertencem, então, ao reino Monera. São micro-organismos sem núcleo celular verdadeiro, como havia dito, ou seja, procariotos, né? E possuem como única organela o ribossomo. Então, lá na frente tinha dito que ela tem organelas, ela não tem organela. Apresenta um único cromossomo circular, disperso no citoplasma. Então, o cromossomo das bactérias é circular e o seu DNA ele não está associado a proteínas histonas como os nossos. Além do cromossomo único circular, as bactérias elas também apresentam pequenos filamentos duplos de DNA, denominados plasmídios. Esses plasmídios eles ficam dispersos pelo citoplasma das bactérias e são os responsáveis por gerar resistência, né, a antibióticos. Algumas bactérias possuem parede celular constituída de peptídeo glicano, peptídeo açúcar, né? Podem formar esporos de resistência denominados endosporos. E podem apresentar um ou mais flagelos, mas esses não são formados por centríolos, como ocorre nas células eucarióticas. Estrutura celular de uma bactéria. O que ela tem, na verdade? Né? Vamos lá, vamos destrinchar isso aí. Ela tem fímbrias, que são esses pequenos pelos que podem sair da parte mais externa da bactéria. Eu tenho um flagelo, como eu disse para vocês, ele pode ser único ou não.
né? Temos a cápsula, que é essa região mais externa. Algumas bactérias têm, outras não. A parede celular, que é essa região aqui, né? A membrana plasmática, que é essa aqui. O mesossomo, que seria então essas invaginaçõezinhas que podem acontecer aqui. Citoplasma, material jogado aí. Ribossomos, que são essas unidadezinhas pretas espalhadas aí. Enzimas relacionadas com respiração, ligadas à face interna da membrana plasmática, de uma maneira geral. Nucleóide, que é onde eu tenho a maior parte do núcleo, né? E os DNAs associados ao mesossomo. Além dos plasmídeos, né? Que também podem ser esses pontinhos espalhados aqui. E a organização celular, então, vamos lá. Parede celular, formada pela fusão de duas substâncias, então uma pequena sequência de aminoácidos mais açúcar, glicose, por isso que a gente chama de peptidoglicano, peptoglicano. É a principal proteção das bactérias, tá? A maioria dos antibióticos agem destruindo a parede bacteriana. A outra parte atravessa a parede e a membrana plasmática, provocando mutações no DNA bacteriano. Cápsulas. Algumas bactérias eles podem possuir a cápsula por fora da parede celular, né? Elas são formadas por monopolissacarídeos, então único polissacarídeo. Nos pneumococos, por exemplo, a cápsula está relacionada à virulência da célula e os acapsulados não provocam doença. Então, olha lá, a parede celular de bactérias gram-positivas e de bactérias gram-negativas, né? Na bactéria gram-positiva, o que a gente tem? A gente tem a parede celular formada por uma camada espessa de peptidoglicana ligada imediatamente após a membrana plasmática. E quando eu tenho uma bactéria gram-negativa, o que a gente tem? A gente tem antes uma camada de lipopolissacarídeos, né, que é uma camada lipoproteica externa, espessa, semelhante à membrana plasmática, com lipopolissacarídeos. E você tem uma camada mais fina de peptidoglicano, para depois sim a gente ter a membrana plasmática. Esporos, como eu disse a vocês, algumas bactérias elas podem originar os esporos, né, em condições de ambiente desfavoráveis à reprodução, ou seja, altas ou baixas temperaturas, presença de substâncias tóxicas, etc. Eles são pequenas células bacterianas com uma parede celular espessa, então isso que é um esporo, tá? Com pouca água e material genético. Elas são capazes de ficar milhares de anos nesses ambientes, esperando por uma condição de ambiente melhor. A bactéria espessa a sua parede celular, comprimindo o citoplasma, que o volume de moléculas da parede celular aumenta, o citoplasma libera seu material para o meio, e aí o metabolismo baixa para níveis mínimos, passando a gastar pouco nutriente e ATP. Então, ela consegue viver ali como esporo por muito mais tempo, nessa condição, né? Agora, uma observação, o bacilo do tétano, ele vive em forma de esporos no meio ambiente, na água, no ar, na terra. Ao penetrar no ferimento, ele volta a ter atividade metabólica, tá? Ele só penetra nos ferimentos profundos porque eles são anaeróbicos estritos, então só consegue penetrar em ferimentos profundos. Formas das bactérias. De acordo com a forma, as bactérias elas podem ser classificadas em bacilo. Então, aqui na letra A a gente viu um bacilo, bacilo do tétano, bacilo do tétano, bacilo da tuberculose, queria falar tuberculose, falei tétano. Bacilo da tuberculose, bacilo da lepra, né? Bacilo de Hansen, que é o causador da hanseníase. Então, eles têm essa forma de bastãozinho aqui. O cocos, que está representado na letra B, letra C e letra D, ele tem forma arredondada. Então, ele pode formar esse colar aqui, ou pode formar essa uniãozinha de 2 em 2, ou pode formar essa esfera maciça aqui. Então, tem a forma arredondada, a gente chama de cocos. Streptococcus, estafilococcus, né? Tem o espirilo, que tem a forma de espiral, aqui na letra E, e o vibrião, que é o vibrião colérico, né, da cólera, ele tem a forma de vírgula, ok?
Reprodução das bactérias. A bactéria ela pode ser assexuada, e aí a gente tem uma divisão por cisciparidade ou bipartição. Então, a bactéria está aqui, duplica o material genético, divide em 2, ó, deu 2 bactérias novas. Ótimo. Ou por esporulação, né, em que ela forma as estruturas chamadas endosporos, que foi a que eu falei agora há pouco. Né? Então, formou esporos, vai se multiplicando de forma sexuada, esporulação. De forma sexuada, essas bactérias elas podem realizar recombinação genética. Então, ela leva à formação de novos indivíduos com características diferentes, resultantes de mistura de material genético. Pode ocorrer de 3 maneiras essa recombinação. Pode ser uma transformação, uma transdução ou uma conjugação. Vamos falar, então, de cada uma delas, então. Olha só, a transferência genética por transformação. A bactéria receptora capta do meio pedaços de DNAs livres procedentes de outras bactérias já mortas. Então, a bactéria morreu, né, libera lá os fragmentos de DNA e a célula vai incorporar. Normalmente, a célula incorpora em cada transformação uma pequena quantidade dos genes. Então, alguns dos quais podem incorporar nessa bactéria e fazer parte dela, ok? Isso é a transformação. Conjugação. Como é que seria a conjugação? A transferência de DNA de uma bactéria para outra através de uma região sexual que a gente chama de pili. Então, uma bactéria ligou o pili na outra e através desse pili, ó, ela transfere o material genético dela. Agora, essa bactéria vai ser idêntica a essa, né? Então, a transferência de DNA diretamente através da estrutura chamada pilissexual. Esse mecanismo de recombinação requer contato próximo entre as bactérias envolvidas e, após o processo, as células se separam. A bactéria receptora se reproduz assexuadamente, originando células filhas com material genético recombinado. Nutrição. A gente tem a nutrição bacteriana, né? Através do heterotrofismo. Elas têm que se alimentar, então você tem parasitas e decompositoras dentro desse tipo. A gente tem as autotróficas ou autótrofas, são bactérias fotossintetizantes, né? Então elas têm bacterioclorofila que capta a energia da luz para a síntese de glicose. Então, por exemplo, eu pego lá o CO2, 6 moléculas de CO2, 12 de H2S, mais a energia da luz e transforma em glicose, mais água, mais enxofre. Outras bactérias obtêm energia para a síntese de glicose a partir de reações químicas. Então, nesse caso, não uso a luz, mas uso alguma energia química. Então, nesse caso, é a quimiosintetizante, né? Então, aqui você pegou o nitrito, mais o oxigênio, oxidação, virou nitrato, mais energia. A bactéria então, oxida o nitrato, né? E a respiração, então, bacteriana? Ela pode ser aeróbica, se o catabolismo da glicose for feito com o auxílio de oxigênio. Então, quebrei a glicose, vi oxigênio igual a nossa, né? Então, aeróbica. Ou ela também pode ser fazer uma respiração anaeróbica. Quando se cataboliza a glicose sem o auxílio do oxigênio, como aceptor de elétrons. E aí, nesse caso, se usa outros aceptores, tais como nitritos, sulfatos. Tem também a fermentação, né? Que é onde as moléculas orgânicas degradadas com a liberação da energia menor do que o da respiração. Então, eu tenho aqui, ó, glicose dando em piruvato, né? Na verdade, não é o piruvato, é o ácido láctico, mais a energia, né? Existem bactérias que são chamadas de anaeróbicas facultativas, porque elas conseguem fazer os dois. Se tiver oxigênio, ela respira legal, se não, ela pode fazer uma fermentação. Importância das bactérias. Primeiro, na participação em importantes processos ecológicos. Então, tem decomposição da matéria orgânica morta, por exemplo, elas são ótimos decompositores. Então, bactérias decompositoras, por exemplo, pegam amônias e outros nutrientes e absorvem pela natureza. A atuação no ciclo do nitrogênio, importantíssimo, né? A gente tem a Rhizobium, tem a Nitrobacter, tem as nitrosomonas, tem as pseudomonas, que eu nem botei aí, mas existem, né? Todas elas
participando do ciclo do nitrogênio. Tem a importância também dentro do uso industrial, né? Por exemplo, a Acetobacter faz a oxidação do álcool etílico, forma o ácido acético, o nosso vinagre. O Lactobacillus e o Lactococcus faz a conversão da lactose, que é o açúcar do leite, em ácido láctico. Então, o leite azedo, a redução do pH determina a precipitação das suas proteínas. E aí a gente tem a formação da coalhada, por exemplo. O iogurte, que também é o Streptococcus thermophilus. Queijos, né? Também alguns tipos de Streptococcus na fabricação de queijos. Então, a gente tem a importância das bactérias como uso industrial também. E o uso farmacêutico e cosmético, né? Produção de insulina, controle da taxa de açúcar no sangue, garantindo níveis apropriados à sobrevivência humana. Você coloca um genezinho lá, através, né, da engenharia genética, ela começa a produzir a insulina. Para estética, a gente usa bactérias também. Por exemplo, a toxina botulínica, né, para fazer o botox. Ele serve para paralisar os músculos faciais por um período. E aí ele diminui as linhas de expressão, evitando as rugas de idade. E como também biorremediadores, né? O que seria biorremediação? Seria descontaminação de solos e água com a ajuda de bactérias. Elas, às vezes, podem utilizar metais pesados que possam estar ali, ou poluentes, né? Então, elas degradam aquilo para a natureza. Galera, essa primeira parte a gente falou sobre as funções gerais das bactérias. Eu acho que vocês ficaram esperando, né? Ah, tá faltando alguma coisa, o que será? Doenças, cadê? As bactérias, quando eu penso em bactéria, eu penso em patogênese, eu penso em doença. Mas eu quis enfatizar essa aula e esse final, mostrando que as bactérias têm inúmera importância, né? Na verdade, a gente tem bactérias que vivem na nossa flora, que sem elas a gente não viveria. Então, elas não têm só importância patogênica, elas têm importância para várias outras coisas. Aliás, as menores porcentagens são patogênicas. E vai ficar para a nossa próxima videoaula sobre bactérias, onde a gente vai falar sobre as doenças bacterianas. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.